que particularmente eu acho bastante interessante. Queria perguntar para vocês, queria começar perguntando, quem aqui gosta de história de pirata? Aquelas histórias de piratas, Jack Sparrow, exatamente desse rapaz aí que eu quero falar nessa manhã. Eu vou tocar no nome dele, mas não quero falar sobre ele, né? Eu quero falar sobre Jesus. Mas assim, histórias de piratas, geralmente elas são muito convidativas a se ler, elas são muito gostosas de se ouvir, de se ler, de se ter um filme sobre elas. Eu particularmente, eu gosto muito de história de piratas. Teve uma, e o João já antecipou pra gente, Piratas do Caribe. Foi um dos últimos filmes de piratas a serem feitos, produzidos, e quando eles lançaram essa história, eles acharam que ia ser um fracasso, porque há algum tempo já não eram mais feitos filmes de piratas. Então eles lançaram Piratas do Caribe, mas acharam que não daria lucro para os cofres da Disney. Mas, para surpresa dos produtores, eles conseguiram arrecadar mais de 2,6 bilhões só com o filme em si. Fora os souvenirs, os brinquedos, os materiais que o Piratas do Caribe trouxe. E no primeiro filme deles, que é A Maldição do Pérola Negra, lançado em 2003, até eu coloquei a semana passada, acho que antes de ontem, na verdade, eu coloquei para o Leandro assistir lá em casa, que ele ainda não tinha visto, e depois de 5 minutos de filme ele foi embora e me fez ver o filme mais uma vez e sozinho. Mas eu assisti até o final. E nesse filme, A Maldição do Pérola Negra, ali tem todos os elementos básicos para se formar uma boa história de pirata. Quando a gente assiste A Maldição do Pérola Negra, a gente vai observar que existem os piratas, é claro, existe ali o tesouro, existe um mapa super complexo, com letras super difíceis de se interpretar. Muitas vezes esse mapa foi dividido, foi espalhado em 2 ou 3 partes, e uma coisa fundamental do mapa é que o X sempre marcava o local do tesouro. Quando as pessoas pegavam o mapa dos piratas e observavam que tinha um X. Aonde tinha o X era o local do tesouro. E, além disso, tinha também a questão da maldição. Todo o tesouro, ele carregava consigo uma maldição. Então, quando a gente junta isso, pirata, tesouro, lutas, a gente junta conspiração, a gente junta mapas, a gente junta o X, a gente pega todos esses elementos e a gente consegue formar uma boa história de pirata. Mas, a gente falando assim, história de piratas, Pérola Negra, isso em 2003 parece que é uma coisa recente. Mas na verdade, falar de pirata e falar de tesouros de pirata é uma coisa já bastante antiga. Homero citou os piratas já na Odisseia. Lembrando que a Odisseia foi escrita aproximadamente 8 séculos antes de Cristo. E lá eles já citaram a questão do pirata. O próprio Cristo, em Mateus 13, ele disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro escondido na terra, e pela alegria de ter encontrado, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno e tomar posse do tesouro. Então não é algo assim da nossa cabeça, algo moderno. Falar em piratas e em tesouros escondidos é uma coisa que sempre ou há muito tempo existe. E eu quero falar para vocês nesta manhã sobre uma história que é muito semelhante a uma história de pirata. E para que a gente possa entender essa história, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Enquanto vocês acham, e se nós quisermos dar o nome para essa mensagem, para ajudar o raciocínio, quero dar o nome para a mensagem de Cristo, tesouro incomparável. Lucas capítulo 23, a partir do verso 32. O texto diz assim, Lucas 23, do 32. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, porém, disse: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Eu lendo essa história, eu vejo alguns detalhes bem interessantes nela. E a primeira coisa que eu quero falar é que estes homens da Bíblia, eles eram como piratas, esses dois ladrões que estavam crucificados ao lado de Cristo. Por que eu falo que eles eram como piratas? Porque eles estavam, como os piratas, andando de lugar em lugar, procurando um tesouro. O Evangelho de Mateus vai falar para nós que estes dois homens eram ladrões. Então, eles saíam de casa em casa, de estabelecimento em estabelecimento, nos mercados, nas praças, fazendo seus furtos, roubando. E eles queriam encontrar um grande tesouro. E talvez eles pensassem com eles: se nós encontrarmos um grande tesouro, ou uma grande quantidade de dinheiro, nós não mais precisaremos roubar nada. Pense se eles encontrassem lá uns 3 milhões de reais, contemporaneizando. Se eles encontrassem, por exemplo, lá 3 milhões de reais, vocês acreditam que eles iam precisar novamente de roubar? Não ia ser necessário, porque com 3 milhões no bolso, eles podiam fazer a vida deles. E quando eles encontrassem isso, e eles encontrassem o tesouro que tanto procuravam, supostamente eles pensavam com eles que teriam felicidade, supostamente eles pensariam que iam ter paz, supostamente iam pensar que teriam alegria, porque o tesouro faz isso. Quando uma pessoa encontra o tesouro, ela se sente satisfeita, ela se sente realizada, ela se sente assim: caramba, agora eu consegui aquilo que eu tanto almejava. E nós temos esses tesouros, essas aspirações que nós temos, que vai fazer com que nós nos tornemos realizados. Ontem à noite eu estava na casa de uns amigos e o rapaz falou para mim: olha, depois que eu fizer o meu curso de engenharia, que eu sinto que eu preciso fazer, eu acredito que eu posso morrer. Então, para ele, o caso era fazer o curso de engenharia elétrica. Aquilo era o tesouro dele. E aqueles homens pensavam a mesma coisa: se eu conseguir um tesouro, vou poder sustentar a minha família. Se eu tiver um tesouro, eu vou poder cuidar dos meus filhos, poder comprar um carro, comprar uma casa. Aqueles homens, claro, outros pensamentos. Mas, enfim, eles queriam encontrar o tesouro. O problema foi que eles não conseguiram realizar esse sonho. Porque talvez no momento ali de tentar planejar um furto, ou no momento flagrante que eles estavam fazendo aquilo, os soldados romanos vêm e pegam eles e os colocam na cruz. E aqueles homens frustrados, decepcionados, chateados porque o seu sonho não se realizou, de repente percebem que ao lado deles está um outro condenado à morte. Este homem era Jesus. E eles começaram, com toda aquela raiva, aquela frustração, aquele sentimento de não ter conseguir as coisas, eles começaram a praguejar e começaram a criticar e falar mal de Jesus. Mas num determinado momento, um daqueles homens, ele começa a perceber o que estavam falando de Jesus. E falavam de Jesus, que ele havia salvado os outros. Falavam de Jesus, que ele abriu os olhos aos cegos. Alguns começaram a comentar que ele multiplicou pão. Outros começaram a falar que ele não se importava com as diferenças, com as deficiências ou com as discriminações do povo. Então, ele começou a perceber tudo que se falava de Jesus e ele conseguiu olhar além da aparência. Aquele homem, um dos ladrões que estava na cruz, ele não observou simplesmente um homem machucado e ferido, mas ele viu que aquele homem que estava ao lado dele era o tesouro que ele tanto havia procurado. E quando nós encontramos Cristo, nós sentimos essa mesma satisfação. Todo mundo que encontra Cristo percebe que tem uma alegria indizível. É algo que as pessoas não conseguem compreender. Nos perguntam às vezes: por que nós somos felizes? Por que nós estamos sempre cantando? Por que nós somos alegres? É porque nós temos Jesus no nosso coração. Algumas coisas que a Bíblia fala sobre Cristo, ainda o profeta Isaías dizendo, proclamando que o Cristo viria, ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Ageu está falando: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Ageu estava falando, profetizando, que o desejado de todas as nações viriam. Ou seja, o desejado que em todas as nações e em todos os lugares as pessoas queriam aquilo. E é uma profecia messiânica dizendo: as pessoas desejam o que Cristo tem. As pessoas querem o que Cristo tem. As pessoas estão esperando por aquilo que Cristo tem. É o desejado de todas as pessoas e de todas as nações. João 10:11, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Colossenses 2:9 fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia fala que Cristo preenche tudo em todos. Sabe aquele vazio que as pessoas sentem na alma? Aquela inquietação, aquele desejo de conseguir algo? A Bíblia declara que é Cristo que preenche isso. Ele preenche tudo em todos. Todas as nossas necessidades, todas as nossas aspirações, todos os nossos sonhos e projetos se concretizam em Cristo. Ele é o nosso maior tesouro. E agora eu quero traçar com vocês alguns paradoxos. E é por isso que eu falei da história de pirata. Eu quero traçar um paradoxo, fazer um paralelo, mas em paradoxo, entre Cristo, o nosso maior tesouro, e os outros tesouros da terra. Então vamos lá. Os elementos de uma história de pirata, como eu falei, é o X, o mapa, né, que marca o X. Nós temos também que o tesouro fica escondido. Nós temos que todo tesouro tem uma maldição. Nós entendemos que quanto mais pessoas encontram o tesouro, em mais partes ele vai ser dividido. Isso faz uma boa história de pirata. Fora, claro, os ladrões e os próprios piratas. Mas agora eu quero traçar um paradoxo. Observe que enquanto aquele homem observava a Jesus, ele encontrou o seu tesouro ali em Cristo. Mas no tesouro da terra, quando a gente pega o mapa, a gente olha para o X, e é lá que a gente encontra o tesouro. Com Cristo é o contrário. Nós encontramos o tesouro quando nós olhamos para a cruz. E isso é uma inversão, observe. O X ele está deitado, como se fosse uma cruz deitada. Mas encontrar um tesouro foi na cruz. O Cristo não está no X, o Cristo está na cruz. Isso significa que existe uma inversão de valores. O profeta Isaías, ele fala: ai daqueles que chamam o mal de bem, o amargo de doce, o ruim de coisa boa. O profeta Isaías está falando: as pessoas estão invertendo as coisas. As pessoas já não têm mais entendimento daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é interessante. Rui Barbosa, né, ministro da Economia, ele diz da seguinte forma: de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitar-se o poder nas mãos do mal, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. Uma vez que os valores estão invertidos, as pessoas começam a procurar o tesouro em lugar errado. As pessoas começam a procurar felicidade nas drogas. E gente, droga não traz felicidade para ninguém. As pessoas sabem que aquilo é uma viagem sem volta, sabem que é uma viagem doida, uma viagem louca, e as pessoas, muitos que passaram por isso, depois se converteram ao Evangelho, podem falar com muito mais propriedade do que eu. Eles entram no caminho das drogas, procurando lá felicidade, procurando alegria, mas isso não traz felicidade. As pessoas procuram felicidade no casamento. É um cara infeliz, uma mulher amarga, amargurada, um homem que não tem perspectiva de futuro, mas pensa: o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Meu amigo, você não vai ser feliz no dia que você casar, porque o casamento não traz felicidade. Nós cansamos de estudar aqui que o casamento potencializa a pessoa. Então, eu sou completo com ou sem casamento. Eu sou feliz com ou sem casamento. Mas se eu entro num casamento feliz, eu vou ser muito mais feliz. Agora, se eu entrar num casamento amargurado, eu vou ser muito mais amargurado. Porque eu vou carregar um monte de tristeza, vou carregar um monte de amargura comigo. Mas agora, quando eu tenho a felicidade em mim, por ser um cristão e por ter Jesus no meu coração, então eu entro nesse casamento já sendo feliz, porque eu tenho a Cristo. E esse casamento vai ser um casamento de bênção. O meu lar vai ser uma bênção,
porque Jesus está no meu casamento. Uma vez, e essa história é interessante, diz que a dúvida, a convicção e a oportunidade se encontraram. E a oportunidade perguntou para a convicção: onde você mora? E a convicção respondeu: eu moro logo ali, em cima daquelas rochas. Construí a minha casa num lugar plano e firme. E a oportunidade achou interessante e depois perguntou para a dúvida: e você, aonde você mora? Eu moro do outro lado, perto de um banhado. Eu construí a minha casa num lugar que era mais fácil de colocar os alicerces. Então a convicção pergunta para a oportunidade: e você, aonde você mora? Não, eu não tenho casa, eu estou só de passagem. E quando a dúvida percebeu que a oportunidade estava só de passagem, ela gritou, ela pensou: eu vou correr atrás dessa oportunidade. E foi atrás da oportunidade. Mas o problema é que a dúvida não sabia para onde a oportunidade estava indo. E quando as pessoas começam a caminhar igualmente com a dúvida, começam a caminhar em dúvida atrás de oportunidades, não sabe para onde aquela oportunidade está nos levando. Então a pessoa na dúvida percebe uma oportunidade de emprego. Vou para aquele emprego. Talvez lá eu encontre a felicidade e vai atrás da oportunidade. Talvez ele pense: eu vou atrás de um casamento. E em dúvida ele vai atrás do casamento pensando que é lá que ele vai encontrar a felicidade. Em dúvida ele começa a caminhar de oportunidade em oportunidade, pensando que lá vai encontrar o seu tesouro. Mas a convicção ficou parada no seu lugar. A convicção sabia que ela não poderia sair correndo atrás de oportunidades se a própria oportunidade não soubesse onde estivesse indo. Mas a convicção sabia que quando a oportunidade certa passasse e estivesse indo para o lugar certo, então a convicção poderia abraçar aquela oportunidade. Bartimeu, ele era um homem cego. E ele não saiu por aí de lugar em lugar procurando a cura para os seus olhos. Ele ficou parado no seu lugar. Mas quando ele percebeu a oportunidade certa, quando ele percebeu que Jesus estava passando, aí ele disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquele homem foi restaurado da sua cegueira, porque ele aproveitou a oportunidade certa. Ele sabia que somente em Jesus ele poderia encontrar a cura para os seus olhos. Não adianta corrermos, ou as pessoas correrem atrás de tantas coisas, se o nosso tesouro está escondido apenas em Jesus. Agora, a segunda coisa, o segundo paradoxo que eu acho entre o tesouro da terra e o tesouro que é Jesus Cristo, é que o tesouro da terra, ele estava escondido. E o mapa que mostra onde está o tesouro, ele, além de ter vários caracteres estranhos, geralmente ele estava dividido em várias partes. Agora pense em Cristo. Ele estava crucificado aonde? Ele estava crucificado fora da cidade, ou seja, a porta de entrada de Jerusalém era onde ele estava ali, crucificado. Todas as pessoas deveriam passar por Jesus. Todas as pessoas veriam Jesus. E não só ele estava no meio do caminho para que todos vissem, mas ele estava no alto de um monte. Ele estava no Gólgota. Não só estava no Gólgota, mas quando ele foi crucificado era a época da Páscoa. Deus fez uma promessa a Abraão que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto a areia da praia ou as estrelas que há no céu. Então, ele estava na época da Páscoa, uma das 3 festas que Deus fala que o povo de Israel tinha que vir até Jerusalém para adorar. Então, como os judeus estavam espalhados por todo o mundo, todos os judeus de todas as nações estavam caminhando para Jerusalém. Aquela semana de Páscoa era uma semana que todo mundo podia passar por ali e ver a Jesus Cristo pendurado ali. Se não bastasse isso, havia os prosélitos, que eram aqueles convertidos ao judaísmo. E se não bastasse isso, Jerusalém fica numa importante rota comercial que ligava 3 continentes, os 3 únicos continentes conhecidos da época: a África, a Ásia e a Europa. Então, o tesouro que era Jesus Cristo estava ali para quem quisesse ver. Não é difícil de encontrar, não é difícil de achar a Cristo. Ele está ali exposto, todo mundo pode ver. Aonde nós vamos hoje? Nós vemos Cristo. Ligamos a televisão, estão falando de Jesus. Saímos na esquina, alguém está falando de Cristo. Entramos numa repartição pública, lá tem um crucifixo. Não existe lugar que as pessoas não ouçam falar do nome de Cristo. E os mapas de antigamente, dos piratas, tinham vários códigos para que as pessoas não pudessem entender. Somente com um conhecimento daquele próprio... Um conhecimento pirata, e assim, tinha que ser ainda daquela categoria, daquele grupo de piratas que poderia entender.
por cima da cabeça de Cristo, foi escrito: este é o Rei dos Judeus. E estava escrito em 3 línguas, em 3 idiomas, todos os principais idiomas para aquele lugar. Primeiro, estava escrito em grego. Quando Alexandre o Grande, ele sobe ao império, ele sobe ao governo, e ele começa a expandir o seu governo, ele leva a cultura helênica para todas as nações, para todos os países, e junto com a cultura ele leva o seu idioma. Todo mundo falava em grego, ou seja, era a língua do povão, a língua que todo mundo fala, até chamam isso de grego koiné, o grego do povão, da multidão. Então todo mundo poderia entender, mas não estava só escrito em grego, estava escrito também em latim, que é a língua de quem? Era a língua de César, a língua da corte de César, a língua dos poderosos. Estava escrito também em judaico, ou melhor dizendo, em hebreu, que é a hebraico, que é a língua da família de Jesus e das pessoas que estavam passando por ali. Todo mundo conseguia perceber que aquele era o Messias, o Rei dos Judeus. O que isso fala? Isso significa que Cristo ele não faz acepção de pessoas. É para todas as pessoas que quiserem. O livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, fala que o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus Cristo é para o magrinho, mas é para o gordinho. É para o negro, mas é para o branco. É para o pobre, mas é para o rico. Existem pessoas que falam: mas Jesus Cristo não é para mim. Não, Jesus Cristo é para você. Jesus Cristo é para mim. Jesus Cristo é para nós. Temos parentes, temos amigos que não querem saber de Cristo porque acham: isso não é para mim, isso é para coisa de crente. Não, é para todos. O tesouro está disponível a todos que quiserem, a todos que desejarem, a todos que quiserem ter um encontro real com Cristo. Cristo está de braços abertos para poder abraçar aqueles que o desejarem. Tanto é que aquele homem que estava ali, mesmo sendo um bandido, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um ladrão, Cristo fala para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Eu lembro que no início da minha fé, eu gostava bastante de escutar o pastor Josué Irion. E uma vez ele contando que ele estava na Holanda, passando por Amsterdã, a capital, e ele passando, ele viu um jovem com uma camisa, e estava escrito na sua camisa: eu nasci para ir para o inferno. E aquilo chamou a atenção do pastor, e ele vai lá, intercepta o jovem, começa a conversar com ele e disse: jovem, você não nasceu para ir para o inferno. Não, eu nasci para ir para o inferno. Não, você não nasceu. Nasci sim, você não conhece a minha vida já é um inferno. E ele começa a relatar como que era a sua vida. A mãe dele era uma prostituta que ficava na vitrine exposta para que todas as pessoas, os homens que passassem ali e quisessem se prostituir com ela. A mãe dele fazia esse serviço. Ele cresceu no mundo das drogas, não conheceu o seu pai e estava vivendo uma vida que para ele era praticamente um inferno. Mas aí o pastor Josué Irion começa a falar para ele do amor de Deus. Começa a falar para ele que Cristo o amava e o desejava assim como ele era. E aquele jovem começou a ouvir aquilo. De repente as lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. Então ele pega a sua camisa, ele rasga e começa a bater no peito. Ele sai sem camisa dizendo: eu não nasci para ir para o inferno, eu vou para o céu, porque Jesus morreu por mim na cruz, eu vou para o céu. Queridos, ninguém aqui nasceu para ir para o inferno. O nosso lugar é o céu, porque um dia Cristo morreu por nós na cruz e ele estendeu a sua mão a todos os povos, sem fazer acepção de pessoas. E isso fala para nós do quê? De graça. Estamos aqui estudando há 4 ou 5 domingos, eu não sei de quanto tempo já, mas o William está falando de graça. E a graça é o ato de Deus olhar para nós e não levar em consideração as nossas falhas ou pecados, independente do que tenhamos feito. A graça de Deus é suficiente para nos alcançar. Existem pessoas que acham que cometeram pecados tão grandes que nem Deus mais quer ela no céu. Existem pessoas que carregam um sentimento de culpa tão pesado em si, que acham que não merecem estar na comunhão dos irmãos. Mas a graça de Deus é poderosa. A graça de Deus nos alcança. E é praticamente indizível. Eu não sou muito bom com palavras. E acredito que nem mesmo Deus levantaria alguém para falar o que é essa graça, explicitamente. Mas o que ele faz? Ele traz um modelo. Ele traz um exemplo, porque o modelo às vezes fala mais do que uma palavra. Dizem que um gesto vale mais do que 1000 palavras. E ele faz isso através da vida do profeta Oséias.
Deus chama o profeta Oséias para pegar uma mulher da prostituição. Ele pega a mulher da prostituição, traz ele para dentro da sua casa, dá um nome para ela, dá uma identidade a ela, cuida dela, limpa ela, trata dela, coloca ela dentro da sua casa e dispensa amor para aquela mulher, que talvez nunca tenha tido um amor. Mas aí, um belo dia, aquela mulher resolve cuspir no prato que comeu, vira suas costas para Oséias e ela vai e começa a se prostituir novamente com seus amantes. E Oséias não tinha motivo algum para se reconciliar com sua esposa, mas os seus amantes a abandonam, batem nela, cospem nela, humilham, jogam ela no chão e deixam ela lá, ferida, sozinha e abandonada. E um dia o profeta Oséias passando, olha para aquela mulher que o traiu, que saiu do lixo, ele cuidou e depois ela o trai pelos amantes, os amantes o abandonam, e Oséias vai lá, estende a mão para aquela mulher e traz ela novamente para dentro da sua casa. Oséias não precisava fazer isso, mas isso é graça. E foi exatamente o que Deus fez por nós, quando enviou seu Filho para morrer por nós naquele lugar. Deus dispensou graça para cada um de nós. Terceiro ponto é que toda história de pirata traz consigo uma maldição. Por que toda a história de pirata traz consigo uma maldição? Suponha que tenha lá um grande empresário da época, vamos colocar como se fosse empresário, e ele juntou muito dinheiro durante a sua vida. E ele, como não existiam os bancos privados, não existia nem banco público, enfim, eles queriam juntar esse dinheiro, juntavam o dinheiro, mas queriam guardar. Então, eles escondiam seu tesouro em algum lugar e espalhavam uma história que existia um tesouro que tinha maldição. Para que falava daquela maldição? Para que cada pessoa que tentasse se aproximar do tesouro ficasse receosa de não se aproximar do tesouro, porque a maldição gera medo. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu cresci ouvindo isso, e um dia eu tive que perguntar à professora, e foi bem interessante. Os negros escravizados no Brasil, de 1500 até 1800 e pouco, 838, existia uma história de maldição para esses negros, que manga com leite era veneno. Vocês já ouviram essa história? Manga com leite faz mal. E não sei o porquê que a gente estava conversando na aula de história, e a professora citou isso, que manga com leite fazia mal, e a gente perguntou por quê, e ela falou o seguinte: é porque os fazendeiros, quando eles tinham lá as suas vacas, então, para que os negros não pegassem, se eles fossem tomar só o leite, leite é gostoso, mas nem tanto, enjoa, então você toma um copo e tá bom. Mas para que os negros não ficassem comendo, então, tomando muito leite das vacas, e para eles tomar muito, eles tinham que pegar a manga e fazer o suco, ou a vitamina, e tomar. Então eles falavam que fazia mal. Então eles não podiam juntar o gosto da manga com o líquido do leite para fazer a vitamina. Então eles não mais se aproximavam da manga e do leite junto, porque isso era ruim. Mas eu vou falar uma verdade para vocês: isso não traz problema nenhum. Até hoje eu tomo leite com manga, tá? Isso não. E estou aqui inteiro, em pé. E essa é basicamente essa história. Todo tesouro carrega consigo uma maldição. Mas o tesouro de Cristo é diferente. Ele carregou uma maldição para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai. Ele carregou o nosso fardo para que nós pudéssemos ser abençoados. É interessante, tem um texto de Isaías, capítulo 8, do verso 11 em diante. Isaías 11, 8, do 11 ao 13. E quando a gente fala de maldição, gente, pense na maldição que eu estou falando. Eu não quero dizer com isso que aquela maldição de quebrar o espelho tem 7 anos de azar. Não estou querendo falar daquela maldição que se passar por debaixo da escada você não cresce mais. Não estou falando daquela maldição que se varrer o teu pé você fica sem casar. Não é esse tipo de maldição que eu estou falando. Eu estou falando de uma maldição um pouquinho maior. Isaías capítulo 8, verso 11 diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto.
Em outros textos diz que seja ele o vosso temor, seja por ele que vocês fiquem apavorados. Isaías está falando isso para o rei Acaz, porque o rei da Assíria estava vindo e conquistando todos os territórios. E quando o rei Acaz, o rei de Judá, ele fica sabendo que o rei da Síria estava vindo, marchando contra ele, ele ficou com medo, ficou apavorado. E Isaías chega para ele e fala: ei, você está com medo disso? Está com medo desse rei? Olha, todas as pessoas e todos os outros povos têm medo desse rei, mas não tenha medo do que eles têm. Vocês têm que ter medo de uma outra coisa. Vocês têm que ter medo do Senhor dos Exércitos. Que seja Deus que cause pavor em vocês. Que seja Deus que faça vocês tremer de medo. As pessoas por aí têm medo de frango na esquina. As pessoas por aí têm medo de escuro. As pessoas por aí têm medo de um monte de coisas. Têm medo da morte, têm medo de um monte de coisas. Mas a Bíblia está falando: não tenham medo dessas coisas. Tenham medo do Senhor dos Exércitos. E quando a maldição recai sobre Cristo, então Cristo, ele sabia que o Deus que se devia ter medo, o Senhor dos Exércitos, o seu próprio Pai, iria vir marchando sobre os montes e dar com os dois pés no peito de Jesus. Cristo sabia que a maldição do Pai estava sobre ele, e por isso o Pai, como não tem nenhuma aliança com o pecado, descarregaria toda a sua ira em cima do seu Filho. Cristo iria tomar a ira de Deus, ele iria provar da ira que estava destinada a mim e destinada a você, mas a ira de Deus recaiu sobre o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ser abençoados. Quando Jesus sabe que é da vontade do Pai que ele vai para aquela cruz, ele vai ao jardim do Getsemane e começa a orar. E a Bíblia fala que ele sente tanto pavor, tanta angústia, que o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue. E isso não porque ele seria crucificado, isso não porque os homens iriam bater nele, porque viria uma coroa de espinho nele. Não é por isso. Porque foi o próprio Cristo que falou: não temais aqueles que matam o corpo e depois não tem mais nada para fazer. Temam aquele que depois de matar o corpo pode jogar a alma no inferno. Cristo, ele estava com pavor, não era dos homens. Cristo estava com pavor da ira divina que iria recair sobre ele. E foi por isso que ele começou a se angustiar. Foi por isso que ele começou a ficar daquela forma. Quando em 1800 acho que foi 1700, agora me foge a data, mas enfim, Jonathan Edwards, ele prega um sermão conhecido como Pecadores nas mãos de um Deus irado. Talvez depois do discurso registrado na Bíblia, esse seja o sermão mais conhecido da história. E a história conta que enquanto Jonathan Edwards, ele pregava, e ele estava falando da ira de Deus e dos pecadores que iam ser jogados no inferno, as pessoas começaram a sentir tanto pavor e tanto medo, que elas se agarravam umas às outras nas colunas, elas subiam em cima dos bancos, e elas era como se estivessem vendo o inferno se abrir, a terra se abrir diante delas, e elas caindo no inferno, porque elas sabiam que a ira de Deus seria derramada. Mas pensa, aquelas pessoas ficaram apavoradas, ouvindo sobre a ira de Deus. Pense qual não foi o pavor que Cristo sentiu quando soube que a ira de Deus seria derramada sobre ele. O próprio Cristo que estava sentado ao lado do Pai e conhecia os olhos de chamas de fogo do seu Pai. Cristo tinha razões para ficar apavorado, mas ele fez isso para que nós dois, para que todos nós fôssemos abençoados. A Bíblia fala em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou àquela cruz, como não nos dará também todas as coisas? Deus deseja dar uma vida de bênção para nós. Deus deseja dar uma vida de comunhão e intimidade com Ele. E o pecado que nos separava, o pecado que fazia com que a ira de Deus fosse sobre nós, caiu sobre o seu próprio Filho. E o último ponto que eu quero destacar sobre esse paradoxo é que o tesouro da terra, a pessoa um dia sempre vai se separar do tesouro. Não importa o quanto você tenha juntado, não importa quanto as pessoas tenham juntado, um dia você sempre se separa do tesouro. Por dois motivos. Primeiro, porque um dia ele acaba. Você pode juntar muito, e se não acabar na sua geração,
talvez acabe na geração do seu filho, na geração do seu neto, mas um dia o tesouro sempre vai acabar. Com Cristo é diferente. O tesouro de Jesus Cristo, quanto mais a gente reparte, mais a gente tem. Uma vez colocaram na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. E Jesus, com aquilo lá, ele pegou e dá para os seus discípulos um pedaço de pão. Deus, então, Jesus entrega para os discípulos um pouco. E esse pouco que os discípulos receberam, eles foram repartindo para cada um. E quanto mais eles davam de Cristo, mais eles tinham. Quanto mais eles davam daquilo que Cristo deu para eles, mais eles tinham. E quando chegou no final, foram fazer a contagem, tinha pelo menos 12 cestos de pães e mais os peixes. Isso significa que quanto mais a gente dá de Cristo, mais a gente tem. Quem aqui já não passou por aquela experiência de um dia estar andando na rua ou estar no ônibus e de repente encontra uma pessoa assim, triste, cabisbaixa, aí você fala, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Aí você chega, puxa a conversa, daí um pouco começa a falar de Deus, e você percebe que aquela pessoa se alegra, aquela pessoa fica animada com aquelas palavras que você falou, ela sai dali falando, oh, obrigado, valeu, Deus te abençoe. Aí aqui dentro do nosso coração parece que uma coisa acende, e a gente fala, yes, consegui. Acontece assim com vocês ou não acontece? Quando a gente fala de Deus, parece que a gente tem mais de Deus. Quanto mais a gente reparte Deus, mais Deus a gente tem. Pedro olhou para aquele homem que estava na Porta Formosa e falou, olha cara, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu te dei, aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta e começa a andar. Por quê? Porque ele distribuiu daquilo que ele tinha. Cara, Deus nos chamou para isso. Todos nós que temos esse tesouro, devemos repartir o tesouro. Às vezes a gente fica pensando que é o tesouro da terra, e a gente pega para a gente fala, não, é meu, eu não reparto com ninguém, Jesus é meu. E a gente abraça assim, e a gente quer só para a gente. Mas Cristo não. Cristo deseja que você reparta, que você distribua. Quanto mais de Deus você dá, mais de Deus você vai receber. E outra coisa, quando o tesouro acaba, ou a gente separa do tesouro, porque o tesouro, ou ele acaba, ou um dia somos nós que acabamos, somos nós que morremos. Mas com Cristo é diferente. Cristo olhou para aquele homem e falou, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Cara, quando a gente encontra Jesus, nem a eternidade pode nos separar de Deus. Quando nós temos esse tesouro no nosso coração, nem a morte nos separa. A gente fala que quando os casais eles se casam, eles se tornam um até que a morte os separe. Cara, com Jesus, nem a morte nos separa. Nós estaremos eternamente ao lado de Cristo. Isso é uma vida de comunhão plena, uma vida de intimidade plena. Então, nós somos as pessoas mais felizes desta terra, porque aquilo que nos complementa, aquilo que nos faz felizes, aquilo que nos faz alegres, Jesus Cristo, estará sempre ao nosso lado, para sempre Ele estará conosco. Uma vez, tendo sido encontrado o tesouro, então, e terminando de falar sobre o paradoxo, mais uma vez, encontrado o tesouro, a gente precisa fazer o quê? Avaliar. Não é porque nós encontramos o tesouro que nós vamos sair por aí, um tesouro, vamos sair por aí alardeando, dizendo que encontramos um tesouro. Eu me lembro de uma novela, muito tempo atrás, quando eu assisti a novela, eu era bem pequeno, mas quem mais velho que eu aqui vai lembrar, mas é das antigas, Fera Ferida, das antigas, 1900 e bolinha. E aí, rolou um lance na cidade que tinha uma mina de ouro, e todo mundo foi lá para explorar o ouro, só que foi um truque de um alquimista, que ele fez que surgisse aquilo, na verdade era um plano de vingança dele, e era um ouro de tolo. Então as pessoas iam e cavavam e pegavam e vendiam tudo que tinham, passavam para a mão de outras pessoas para comprar ferramenta, para explorar a mina, e no final das contas, o tesouro que elas tinham encontrado não era ouro. Parecia com ouro, mas não era. Dizem que nem tudo que reluz é ouro. E nós precisamos então avaliar esse tesouro. E como que a gente vai avaliar o tesouro? Avaliando como sua vida ficou depois de encontrar o tesouro. Você encontrou o tesouro. A sua vida piorou ou melhorou? Você se sente mais feliz ou menos feliz? Você tem mais entendimento das coisas ou menos? Sua vida está sendo destruída pelas drogas ou não? Vocês têm uma família abençoada ou não? Se a sua vida mudou depois de ter encontrado esse tesouro, tenha certeza que esse tesouro é bom. Esse tesouro é valioso.
pelos frutos que esse tesouro vai transmitir a você. Woody Allen, ele é um ator, escritor, várias coisas. Esse cara é muita coisa. Ele é ateu também. Mas Woody Allen falou o seguinte: dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que é necessário um especialista muito bom para verificar a diferença. Dinheiro não traz felicidade, mas é necessário um especialista muito bom para verificar a diferença. Só fala isso quem não conheceu a verdadeira felicidade. Só fala isso quem não conheceu Jesus de verdade. Se fosse verdade, a gente não veria milionários em depressão. A gente não veria milionários colocando uma corda no pescoço, se enforcando, ou se jogando debaixo de prédios, ou procurando tantas drogas ou prostituições porque eles têm dinheiro. Dinheiro nunca trouxe felicidade para ninguém. Mas os olhos dessas pessoas estão como que embaçados. Eu trouxe uma vez, nós estávamos falando sobre cosmovisão, e eu abri a palestra de cosmovisão. Quem estava naquela vez lembra? Uma charge bem interessante que um dia eu vi no YouTube, no Facebook, e era uma charge em 2 quadros. E o primeiro quadro eram alguns quadros, e um dos quadros mostrava a Jean, 2 personagens dos X-Men, e um dos quadros mostrava a Jean, que é uma das mulheres, personagens, e ela via uma bomba relógio. E ela vendo aquela bomba relógio, ela falou para o seu noivo, que é o Ciclope: Ciclope, uma bomba. E aí mostra a bomba toda colorida, então ela consegue perceber todas as cores da bomba e o fiozinho vermelho. E ela fala o seguinte: Scott, corte o fio vermelho. Aí depois na outra cena mostra o Ciclope, o nome dele é Scott, mas o codinome é Ciclope, porque ele tem uns poderes oculares que, para tudo que ele olha, ele explode com os raios oculares que saem dos seus olhos. Então, para que ele não exploda as coisas, ele coloca um visor, e esse visor é infravermelho, é cor rubi, infravermelho, então tudo que ele olha é vermelho. E aí quando ele olha para a bomba, toda a bomba está vermelha. E aí ele olha e fala: oh, droga. Ele não conseguiu distinguir bem o fio vermelho para cortar. Então a visão desse homem aqui é a mesma visão do Ciclope. Não consegue distinguir as coisas porque a sua visão não está bem concentrada. A sua visão não está bem clara. As pessoas têm olhado para aquilo que é ruim e chamam de bom. As pessoas têm olhado para aquilo que é passageiro e pensam que é eterno. As pessoas olham para aquilo que não vale a pena e acham que vale a pena, porque ainda a escama está nos seus olhos. Mas quando nós encontramos Cristo, nós conseguimos distinguir a diferença. E aí sim a gente fala que o dinheiro não traz felicidade. Só quem traz felicidade é Jesus. Amém. E aí eu quero fechar essa reflexão dizendo para vocês: não troquem o seu tesouro por nada. Não troquem o tesouro de vocês por nada. As relíquias deste mundo são ninharias perto da riqueza incalculável que é estar com Cristo. Davi disse que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu acho o cúmulo do absurdo o que aqueles soldados romanos fizeram. O tesouro estava ali, do lado deles. E eles preferiram crucificar o tesouro e pegar os benefícios que o tesouro podia lhe proporcionar. Traduzindo, eles pegaram a Cristo, colocaram na cruz, e aí eles pegaram as vestes de Jesus e começaram a repartir entre si. E a sua túnica, que era uma só e não podia ser rasgada, não podia ser dividida, eles tiraram sortes para ver de quem seria. E quando eu olho para a época atual, eu vejo que é a mesma coisa. As pessoas têm crucificado, principalmente os líderes de algumas igrejas neopentecostais, eles têm crucificado a Cristo, mas têm pego todos os benefícios que Cristo pode lhe trazer. A gente entra em algumas igrejas, ou ouve algumas mensagens, que não se prega nada de Cristo, mas se fala da prosperidade que Ele pode dar. Se fala da saúde que Ele pode dar, se fala da casa da praia, a casa da cidade, se fala do sítio, se fala do carro, se fala de tantas coisas, mas o tesouro, que é o mais importante, é o principal, ninguém nem quer falar. E o centro da nossa mensagem tem que ser Jesus. O centro da nossa vida precisa ser Jesus. O livro de Efésios fala que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergeriam para Jesus. E as pessoas têm trocado Jesus por coisas supérfluas. Quantas pessoas se convertem ao cristianismo, mas não têm nenhum compromisso com Cristo? E a minha oração é para que vocês e nós que estamos aqui sendo alimentados constantemente pela palavra, nós nunca venhamos cair nesse engano de trocar Jesus
por qualquer outra coisa que tenha nessa terra. Cara, não estou dizendo para você que não é preciso ter dinheiro. Não estou dizendo que não é preciso comprar carro e casa, não. Como cristão nós devemos ter isso sim. Mas saber que não é isso que traz felicidade. E o objetivo, o objeto da nossa adoração não é o carro e a casa, mas é Jesus. Então nós não devemos trocar por nada. Eu vejo algumas reportagens às vezes que eu fico assim, bobo de ver. Porque o cara compra um carro, está passeando com o seu carro, chega um ladrão, coloca o revólver na cabeça dele e fala, passa o carro, cara. O carro ou a vida? O cara prefere entregar às vezes a vida do que entregar o carro. Uma coisa banal, que vai ficar aqui, que vai enferrujar. E muitas vezes, por pouco menos do que uma arma, muitas pessoas estão abandonando o caminho da fé. Muitas pessoas estão abandonando o caminho dos céus por coisas tão pequenas. Mas eu falo, não vale a pena. Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. E vale a pena a gente ficar firme com Ele até o fim. Amém. Amém, pessoal? Eu quero convidar você para a gente ficar de pé. E, assim, vocês precisam.